que susto. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Ok, vai. Tocando na sala. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, gente. Eu sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação, sou diretora de projetos. E como nós estamos fazendo ao longo dessas semanas aí, já desde maio, nós estamos vindo com uma série de lives para poder ajudar as pessoas que estão em casa, passando por essa situação. Logicamente que o nosso público maior são aqueles que são os professores voltados para as áreas educacionais, mas dentro dessas pessoas, que faz parte do meio delas, hoje nós temos muitos pais e muitas mães que trabalham o dia inteiro, estão trabalhando de forma remota e, além de tudo, agora estão dando aula para os filhos em casa também. Então, falando literalmente, né, falando a verdade, eles estão com dupla ou tripla jornada. Nós preocupamos em trazer para vocês assuntos interessantes e que de alguma maneira vai acrescentar para vocês, tirar dúvidas, vai acrescentar informações. Então, como eu comentei na live passada, nós tivemos a live com a Maria Eugênia Biniski falando sobre o Extra Lesson, Pedagogia Waldorf, falando sobre a medicina antroposófica. Nós trouxemos para vocês hoje, para conversarmos um pouquinho do que é o nosso dia a dia, e quem já tem algum problema com o seu dia a dia. Nós trouxemos hoje a doutora Elaine de Sarno. Ela vai apresentar todas as credenciais dela para vocês, ela vai falar sobre a experiência. Eu vou passar um pouquinho sobre a minha experiência e vou concluir, e aí nós vamos já passar para a Elaine, tá? Eu tenho mais de 32 anos de experiência na área da educação. Faço parte dos grupos de pesquisa HTM credenciados pelo CNPq, trabalho com diversos tipos de formação. Estou trabalhando com uma linha minha do doutorado, com a minha tese, justamente de formação de docentes dentro do nosso cenário brasileiro, porém eu estou trazendo diversas pesquisas em cima das escolas mais inovadoras do mundo, contato com esses CEOs, com esses gestores. Por quê? Para trazer excelência para o educador. O que a gente percebe hoje em dia é que os educadores, a maioria deles abandona a área, muitos deles, na verdade, não querem mais estar dentro de uma sala de aula, não querem mais trabalhar com educação, não nesse sentido, tá? Porque realmente existe uma desvalorização da educação muito grande, né? Então, na verdade, o que seria um bom educador? O que seria um bom professor, né? Então, essa pesquisa que eu estou fazendo no doutorado fala justamente sobre isso, todas as tendências internacionais e por que lá fora o educador dá certo e aqui dentro não. O que eles buscam de fato em um educador, né? E dentro de tudo isso, o que nós temos aqui é a seguinte situação. Esses professores já vinham com um dia a dia extremamente estressado, o estresse era muito grande, um esgotamento mental muito grande, a gente não chega em casa para dormir, a gente desmaia, né? Então, assim, a gente tem aquela coisa daquela energia, gente, aquela sugação de energia na sala de aula, e aí vem o governo falando que vai colocar 12 alunos por sala, sinceramente eu não sei aonde, só se a gente for dar aula lá no Pacaembu, porque se for considerar 1,5 metro de distância entre aluno, eu fico imaginando nós dando aula de megafone, porque a escola não vai ter todo esse sistema para dar para a gente. Então, nós vamos se estressar, e aí vamos se estressar, né? Porque o amiguinho, a mãe mandou o menino para a escola sem a luva, né? Luva não, sem a máscara, né? E a professora vai ficar lá no pátio, cadê sua máscara, né? Veja bem, naquele 1,5 metro de distância em fila. Cadê sua máscara? Vai para a sala de aula, cadê sua máscara? Minha mãe não mandou, porque sua mãe não mandou, a professora vai lá, liga para os pais, não estava na lista de matéria, e começa, gente. É toda aquela novela que todo educador já conhece. E aí não é só eles. Agora, veja bem, os pais e as mães estão em casa, gente. Então, imagina, tá? Pensa num momento tenso. Eu comentei na última live que, enfim, eu estava vendo um vídeo que uma mãe falou o seguinte, eu estou sentada aqui do lado do meu filho e a professora passou uma folhinha para ele desenhar 30 P's. Ele tinha que fazer 30 vezes a letra P. E aí ela falou que ela sentou com o filho dela às 16 horas. Já era 5h25, 17h25. Ele só tinha feito 3 P's. E aí ela falou assim, gente, tá vendo essa outra folha?
tem mais 3 letras do alfabeto para fazer 25 vezes. E essa outra folha, portanto, já davam 4, essa outra folha ele vai ter que pintar, desenhar, interagir. E essa mãe falou assim, gente, quem sabe até as 4h20 da manhã eu termino. E aí ela falou assim, né? Porque afinal de quando cai uma caneta no chão, ele para tudo que ele está fazendo, ele quer procurar a caneta. E aí ela falou assim, gente, eu não sei o que fazer, eu estou enlouquecendo dentro de casa. Então, veja, tanto mãe como pai, tem muita gente chamando o professor para ir nas casas, homeschooling para poder dar aula. Então, assim, a situação realmente está bem difícil. Pensando em tudo isso, porque, gente, olha só, a gente tem um monte de live falando sobre a saúde mental, sobre o estresse dos alunos em casa, sem interação social. Mas o que eu não estou vendo até agora foram, gente, eu acho que eu vi 3 lives só, que estava falando sobre a saúde, a nossa saúde, que estamos desse lado. Quem está dentro de casa, e aí quando eu falo de professor, eu estou falando sobre esse pai e essa mãe que está em casa também. Então, ou seja, eu estou falando de profissionais de forma geral. Então, essa nossa live de hoje, ela é dedicada a nós. Tá? Alguém tem que ter esse olhar com a gente, isso é extremamente importante. E a doutora Elaine, conversando com ela, ela acompanha as postagens, as coisas que a gente faz no Facebook e no Instagram também. E aí, conversando com ela, nós tínhamos essa proposta para poder apresentar para vocês, e eu acho que a credencial que ela tem, né, é como a gente brinca, vou abrir aspas, aquele famoso pedigree, tem certos momentos que isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos que ter experiência. É a tal da aprendizagem baseada em projetos. Nesse caso, é uma aprendizagem baseada em casos, tá? Então, a gente tem que ter pessoas que gostem da educação e que entendam da educação e como que ela pode estar ajudando nisso. Então, eu apresentei para vocês, fiz uma abertura, agora eu vou cumprimentá-la e ela vai se apresentar. Doutora Elaine de Sarno, muito obrigada por estar aqui com a gente. Posso te chamar de Elaine? Então, vou te chamar de Elaine, tá bom? Olha, gente, tudo isso que eu tô falando eu vou contar para vocês, tá? Tô sendo bem cara de pau. Porque quem me conhece, na verdade, eu não quero que vocês pensem mal. A Elaine, ela é parente minha. Mas, gente, eu vou contar, sabe por quê? Porque depois as pessoas descobrem e vão falar que eu não pesquisei nada, você entendeu, Elaine? E, na verdade, gente, eu pesquisei sim, e eu vi que algumas pessoas que eu pesquisei realmente não dava para trazer aqui, para a gente estar levantando a bandeira da Classmaker. Então, assim, eu conheço a dedicação da Elaine, acompanho o trabalho dela, eu conheço o percurso dela, na verdade, ela começou numa outra área, lá atrás, há muitos anos atrás, eu falo por causa minha, tá, Elaine? Tô falando por causa minha. E aí ela, enfim, ela foi para outra área, ela descobriu, né, a paixão por aquilo que ela é aquilo que a gente fala, né? O que te faz ser feliz? E aí ela descobriu o que fazia ela ser feliz. Isso é muito importante. Qual era o projeto da sua vida, né? Dentre tantos, esse era um dos projetos dela. Então, a paixão da vida dela agora serve para ajudar as pessoas, assim como a minha paixão pela educação serve para ajudar. Então, Elaine, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu sei que é muito corrido, eu sei que você está cheia de consulta, fazer encaixe em agenda, eu entendo tudo isso, mas de verdade mesmo, imensa gratidão por você estar aqui com a gente hoje. E eu vou te pedir o favor de você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua formação, sua experiência, os projetos que você está dentro do grupo, né, de projetos que você faz parte, lá da USP, do Instituto, acho que é de Psiquiatria, me corrija se eu estiver errada. E como que tudo isso mudou a sua vida, como que foi esse olhar, né, de onde veio essa paixão? Então, gente, a doutora Elaine vai se apresentar. E outra coisa, quem tiver perguntas, por favor, vai entrando, vai digitando aqui na nossa live. Eu vou passar todas as perguntas para ela. Se passarmos do tempo e não conseguimos, eu mandarei as perguntas para ela. Ela pode responder para vocês, assim como ela vai estar lendo depois também a live que vai estar gravada. Elaine, eu vou te pedir o favor para depois você deixar os contatos do seu consultório, telefone, porque o pessoal depois fica me perguntando. Normalmente as nossas lives estão com uma média de 400 e poucas pessoas para 774, é muita coisa. Então, assim, realmente a gente acaba enlouquecendo para gerenciar tudo isso de informação para transmitir. Então, se você depois puder deixar todas essas informações para a gente, eu agradeço, porque o pessoal realmente pergunta, tá? E, gente,
Vamos entrar nos canais do YouTube da Classmaker Educação. Essa live depois vai para lá. Lá você tem todas as nossas lives gravadas. Nós temos a radioclassmaker.com.br, o nosso site classmaker.com.br, a nossa página no Facebook, Classmaker Educação. Temos o Instagram, temos o LinkedIn. Então, assim, vamos acessando, deixa o seu like lá, compartilha e vou colocar aquilo que eu falei. As pessoas que estiverem compartilhando a live, nós vamos ter uma surpresa. O nosso diretor de comunicação, que é o Alex Mesquita, ele vai dar uma surpresa para vocês nos cursos que vão começar a partir do dia 20 de julho. Então, gente, marca essa data, 20 de julho. Nós estamos com cursos da Educação 4.0 já fechada, com escolas de Portugal. Como nós falamos sobre os países que falam o idioma português, quem estiver participando do curso não vai ter dificuldade nenhuma de entender, porque eu vou estar dando um dos cursos, tá? Já está fechado isso. Nós estamos com 90% do curso já fechado e nós temos 5 vagas remanescentes, gente. Então, estamos pedindo para entrar em contato, tem todos os posts nas redes sociais, tá? Então, vamos com a Elaine agora. Elaine, por favor, se apresente, fique à vontade, eu passei os recados, então agora vamos lá. Olha, outra carreira. Então, aí eu voltei para trás e entrei na graduação de psicologia. Terminei a graduação, aí eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto de Psiquiatria, fiz também especialização em avaliação neuropsicológica na instituição psiquiátrica, e desde 2004 eu estou no programa Esquizofrenia, no PROGESC, que é o programa de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E lá eu desenvolvo atividades como atendimento ambulatorial, pesquisa, atividade psicoeducacional, a gente dá aula para a rede, nos simpósios, enfim. Eu estou lá desde 2004 e a minha grande paixão também são pacientes com esquizofrenia, né? Mas, Carla, te ouvindo falar no começo, que situação que a gente está vivendo, não? Quando você falou daquela mãe, da criança que caiu o lápis. Gente, o lápis cai, a criança precisa parar para pegar o lápis. É verdade, é verdade. Não tem nada demais pegar o lápis. É verdade. Né? Mas é que realmente, nessa situação, a situação que a gente está vivendo é uma situação muito angustiante, né? Angustiante, ela acaba causando um estresse emocional muito grande, principalmente para os professores, né? Porque são pessoas que perderam o contato físico com os seus alunos, né? E se deparam com o vazio agora, tiveram que se redescobrir em atividades tecnológicas, em PowerPoint, para modificar o estilo de aula que eles davam, né? Eu acredito que é muito mais fácil você dar aula pessoalmente do que via online, né? Porque pessoalmente você pode até dar um erro, mas você consegue corrigir na hora. Virtualmente, isso acaba ficando mais difícil, né? Então, isso acaba deixando o medo que o professor sente com relação a perder o trabalho, a redução salarial, o que vai acontecer amanhã, né? Isso acaba angustiando muito e gerando o que a gente chama de um estresse emocional muito grande, que vem a desencadear o burnout, né? Que, de maneira simples, o burnout ela é uma síndrome resultante do estresse crônico. A pessoa fica exposta a eventos estressores, a agentes estressores, e as pessoas não têm
estrutura, né, para lidar com aquilo naquele momento. E se confrontar com esses agentes estressores, isso acaba por desenvolver a síndrome do burnout. Então, ela se desenvolve normalmente entre o desajuste do trabalho com o indivíduo, né? E ela afeta tanto homens e mulheres, não tem diferença de afetar mais homens, muito pelo contrário, ela afeta de forma igual homens e mulheres expostos a um estresse prolongado no ambiente de trabalho, na situação de trabalho. Ela pode ser decorrente também de uma carga horária excessiva, de um cansaço profundo, que não se resolve com sair de férias. A pessoa pode até sair de férias, mas aquilo vai continuar persistindo, né? E os sintomas de burnout, às vezes, eles passam despercebidos, porque eles podem ser confundidos com ansiedade, com depressão, mas são coisas diferentes, né? E o diagnóstico diferencial de cada um deles, ele é sutil, precisa realmente de um profissional qualificado para ver o que é naquele momento, qual é o sintoma, qual é o diagnóstico da pessoa naquele momento, para saber se é o burnout, se é ansiedade, se é depressão, ou se é outro distúrbio psicológico, certo? Certo. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quando você fala burnout, o que quer dizer isso? É a palavra? O que significa? Ou é uma síndrome porque alguém, enfim, descobriu? Porque geralmente as síndromes costumam ter o nome de alguém. Então, quando a gente fala burnout, o que quer dizer isso? Não necessariamente a síndrome transtorno obsessivo compulsivo, não tem nome de ninguém. Não, é verdade, não tem um cara chamado TOC, mas... Esquizofrenia, não tem ninguém chamado esquizofrenia. Sim. É porque geralmente esses nomes assim mais diferentes, geralmente é ligado a isso, né? Eu estava dando uma pesquisada e era uma coisa, me parece que eu tinha lido alguma coisa assim, que burnout é aquela chama que se extingue, né? Que a gente fala, a pessoa vai desanimando, é igual um fogo que vai perdendo a força e ele vai, é que nem uma fogueira. Vai minando. Vai minando. Entendi, por isso que é burn, do verbo to burn, queimar alguma coisa, né? E burnout. Ok, entendi. Porque se a gente for olhar de forma concreta, a pessoa acaba minando mesmo, né? Ela acaba ficando desmotivada, ela fica sem vontade de ir para o trabalho, ela não sente mais prazer nas coisas. Então, vai minando a capacidade laborativa da pessoa naquele momento, né? Sim. Me fala uma coisa. Quando a gente fala sobre burnout, ela é também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, é isso? Que é justamente Sim. o que você estava falando. Agora, me fala uma coisa. Quais seriam alguns sintomas bem específicos? Porque quando a gente, que nem você falou, a gente pode confundir com ansiedade, com estresse. Então, fala para mim um pouquinho, quais seriam os sintomas, assim, algo bem diferenciável disso entre burnout e o estresse? Carla, tem alguns sintomas típicos, mas eu queria salientar que é muito importante, cada um é cada um, sabe? Cada um pode apresentar um sintoma diferente do outro, né? Não tem como a gente falar, é assim para todo mundo. Não, e a gente pode ver até pelo Covid, que um tem falta de ar, outro tem perda de paladar, não é necessariamente tudo junto, né? Mas geralmente a gente percebe um cansaço excessivo físico e mental, né? A pessoa dorme e acorda extremamente cansada, com dor de cabeça frequente, apesar de tomar alguma medicação, a dor de cabeça persiste, tem alterações no apetite, ou a pessoa come mais, ou a pessoa deixa de comer, insônia, dificuldade de concentração. Por exemplo, se a pessoa tem insônia, se tem uma noite mal dormida, no dia seguinte ela tem grande probabilidade de ter uma dificuldade de se concentrar, porque ela não teve o descanso reparador na noite anterior, né? E tendo insônia, tem uma perda de memória, principalmente da memória de trabalho, a memória de curto prazo, tipo assim, onde eu deixei a minha chave, né? O que eu tenho para fazer hoje, eu não sei o que eu tenho para fazer hoje. Alterações de humor, né? Ou fica irritadiço, ou pode ficar apático.
ansiedade, depressão, uma visão negativa de mundo, um pessimismo muito grande, alterações do batimento cardíaco, né? Uma desmotivação muito grande, um desejo de abandonar o trabalho, uma baixa autoestima. Então, esses geralmente são os sintomas mais ou menos de livro, vamos dizer assim. Mas lembrando que cada um é cada um, né? E isso a gente tem que levar muito em conta, olhar a pessoa no total teor dela, não só no que diz o livro, né? Porque às vezes a gente tem o diagnóstico, mas a gente não é aquele diagnóstico, né? Só tem aqueles sintomas. E eu acho que o que precisa também é diferenciar burnout de ansiedade, tá? Porque parece que eles caminham juntos, mas eles são diferentes, né? A ansiedade ela é uma reação natural do corpo humano que consiste em alguns sentimentos de inquietação, de agitação, de preocupação excessiva, e ela é orientada, às vezes, para um estímulo ou para uma resposta. Quando ela é orientada para um estímulo, ela envolve pensamentos, sentimentos, situações e emoções. E quando ela é orientada para a resposta, ela só é baseada na emoção. Ela independe do estímulo, tá? A ansiedade, a gente até precisa de um pouco de ansiedade. É positivo a gente sentir um pouco de ansiedade, mas isso tem um limite, né? Quando começa a afetar a nossa performance no nosso dia a dia, tornar as coisas muito difíceis para a pessoa, começar a debilitar, aí é hora de procurar um especialista e tratar direitinho disso, porque isso pode evoluir, né? Tanto o burnout como a ansiedade, se eles não forem tratados, eles podem evoluir, e evoluir de forma séria, tá? Por exemplo, os sintomas de ansiedade, ele não se manifesta só na mente, ela se manifesta também no corpo e no desempenho pessoal da pessoa, né? Nas atividades que a pessoa vai desempenhar. Por exemplo, irritabilidade, intolerância, angústia, sofrimento de antecipação, que a gente chama da ansiedade de antecipação, né? Ela nem viveu aquele evento, mas ela já está sofrendo antes dele acontecer. A dificuldade também de concentração, falta de ar, sudorese, tremores, a sensação de sufocação. Quando tem por exemplo, o pânico é um transtorno de ansiedade, a pessoa tem até a sensação de que vai morrer. Se ela não correr para o pronto-socorro, ele acha que vai morrer ali, né? O medo de perder o controle, o coração muito acelerado, dores musculares, preocupações ou medos excessivos, tontura, e muita dor de cabeça também, muita dor de cabeça. Por exemplo, o burnout, ele pode ter um componente genético, né? A pessoa pode trazer alguns sintomas ali genéticos, mas tanto o burnout como a ansiedade, e a depressão também, no caso, eles se desenvolvem em razão do momento de vida da pessoa, porque nós somos seres biopsicossocial, né? A gente tem uma química, a gente tem uma genética e a gente vive uma vida, né? Então, a gente é um ser biopsicossocial e tudo isso acaba interferindo, né? Em como a gente percebe o mundo, como a gente se coloca no mundo e como a gente sente o mundo, né? Fatores genéticos, a qualidade de vida que a pessoa tem, a alimentação, a rotina, eles também estão envolvidos no desenvolvimento da ansiedade. Então, não, tá, desculpa. Termina e eu vou te passar uma pergunta. Pode passar. Então, deixa eu só... bom, eu vou te fazer uma pergunta e você já vai estar respondendo uma parte da pergunta dessa pessoa e aí eu entro com uma outra parte da resposta porque a Elaine não vai saber isso. Elaine, me fala uma coisa, se a gente fosse falar em estresse ou ansiedade, ou, por exemplo, essa síndrome de burnout, por exemplo,
Existem terapias que você pode tratar disso, aquelas terapias que a gente faz, não sei, talvez pintura, sabe essas coisas que são, bem paralela, é bem light? Isso serve? Eu não sei se cabe. Servir serve, mas ela não é adequada para todo tipo de pessoas, Tá. né? Por exemplo, a atividade física é uma excelente terapia, né? A pessoa se exercitar, tomar sol, né? Porque o sol ativa a produção da vitamina D, que ativa a serotonina, ter um grupo social, interagir com pessoas. Mas quando a pessoa está muito impactada, tá, vamos dizer assim, está dodói no caso, ela não consegue interagir, ela não tem forças, ela não tem condições, ela se irrita com tudo. Então, quando começa a ficar além da conta, quando começa a atrapalhar muito a atividade do dia a dia, então a gente aconselha a visita a um psiquiatra, a um psicólogo, para que seja feito um trabalho mais direcionado para isso, né? Sim. Psiquiatra, através de medicações antidepressivas e ansiolíticas, né? E os psicólogos com terapia. Por exemplo, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem relativamente nova e que a gente vê resultados extremamente positivos e rápidos, né? Diferentemente de outras abordagens que se usavam no passado, essa abordagem ela vai direto no foco do problema. Então, isso tende a ter uma resposta positiva e mais rápida, né? E a pessoa despende menos tempo, menos dinheiro e acaba melhorando. Carla, cada pessoa tem seus próprios gatilhos emocionais e a gente tem diferentes formas de lidar com eles, né? Crises de ansiedade podem acontecer em qualquer situação, né? E a gente precisa identificar o que de fato é aquela ansiedade. Então, por isso que às vezes é interessante a ida a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para ver o que está motivando, qual está sendo o gatilho para aquele indivíduo naquele momento. Às vezes ele pode até tentar entender, mas ele não conhece, né? E às vezes ele não tem um mecanismo de negação para negar, se deparar, entender que aquilo está fazendo mal para ele. Então, por isso que a gente precisa de um olhar mais aprofundado, mais aprimorado para olhar de perto o problema, porque tudo evolui. Se você trata no começo ou trata de forma preventiva, é muito positivo, né? Porque a medicina, se ela se investisse mais na medicina preventiva, os custos totais da saúde seriam bem mais baixos, né? Porque não teria toda a movimentação que tem. Mas é isso que a gente fala, se trabalha de forma preventiva ou logo no início, tem muito mais chance de curar, de estabilizar, de equilibrar. Então agora eu vou aproveitar e vou te falar que a Seonara, ela tinha colocado uma pergunta na seguinte questão, né? O espaço maker da escola, com toda essa pandemia, essa situação que está acontecendo, ela pode correr o risco de ser um espaço para os professores que estarão em reabilitação? Bom, a Elaine já respondeu sobre o tratamento, agora eu vou te responder, Seonara. É assim, eu vou responder essa parte, Elaine, porque não vai adiantar falar isso daí para você, né? Sim, assim, claro. Seonara, o espaço maker é um lugar onde o professor, literalmente falando, vai pôr mão na massa. Então, ele vai estar montando coisas, ele pode estar cortando coisas, ele vai estar soldando coisas, enfim, ele vai estar trabalhando com grupos, estações de trabalho. Então, você tem duas posições aí, tá? Com tudo isso que a Elaine falou, uma primeira opção, né, uma primeira possibilidade é que você acabe por estar lá dentro. Você pode relaxar tanto, isso dependendo dos gatilhos que ela comentou. Você pode estar tão relaxado que você vai pegar aquilo ali, você vai começar a fazer, você vai gostar tanto de fazer, por quê? Porque você encontrou uma maneira, você encontrou uma forma de relaxar diante de tudo isso, a sua mente relaxou. Ok? Por exemplo, eu tô dando uma aula maker e estávamos fazendo algum trabalho que precisava fazer a parte da pintura. De repente, a pessoa vai ficar pintando mais assim, veja, ela não vai pintar aquilo em 10, 15 minutos, ele vai ficar a aula toda pintando, ok?
E o outro lado você pode estar tão esgotado que a sua paciência está assim tão curta, né? O seu pavio está tão curto que você vai chegar, você vai começar a fazer atividade e, enfim, alguma coisinha pode dar errado. E, gente, com um monte de alunos na sala, várias coisas dão erradas. A gente sabe disso. E aí você não vai ter paciência, você pode acabar descontando na pessoa que não tem nada a ver e essa aula pode acabar fracassando, tá? Eu espero ter te respondido, Seonara. Agora, a Seonara... Carla, Oi. Carla, fazer uma observação. Aí, a pessoa que está um pouco, vamos dizer, com sintomas de ansiedade ou esgotada emocionalmente, vamos dizer, ela não vai ter paciência de ficar pintando dentro das limitações, né? Ela vai começar a querer extrapolar as coisas. Exatamente. É aquela falta de paciência, gente, que eu vou dizer mais para vocês qual é essa falta de paciência. Quando a gente começa o ano escolar, os professores, lá em fevereiro, eles estão vindo em um ritmo. Quando vai chegando mais ou menos final de maio para junho, a cabeça da gente já está desse tamanho. Então, a gente já começa a prospectar julho. E aí, o que acontece? O mês de julho, efetivamente, é o mês que dá. Realmente as férias no meio do ano que o professor descansa. Tá? Descansa, entre aspas, de 15 a 20 dias, mais ou menos. Tá? Porque aquele descanso que tem no final do ano, em dezembro, é o pior que tem para o professor. Tá? Enfim, recuperação de aluno, diretoria de ensino, recurso na diretoria de ensino, processo. Então, é a pior época que tem. E janeiro ninguém descansa porque os filhos também estão em casa nesse período e eles estão, às vezes, com os mesmos problemas. Então, a gente só é uma transferência de períodos. Tá? E aí, a Seonara... Vamos dizer que a gente está vivendo num janeiro constante agora, Exatamente, nós estamos assim, gente. Eu diria que nós estamos num misto de dezembro, próximo do dia 20 de dezembro, quem é professor sabe disso, que é uma coisa horrível. Tá? Nós estamos naquele períodozinho de 18 a 21, 20 de dezembro, que é quando está entrando, tem 2 dias para recurso, aí você está em casa, a escola te liga, fala, olha, vem para cá que tem processo, entraram com recurso, gente, aí você sai correndo, aí vem os pais chorando na escola, olha... Enfim, mas olha isso, aí a gente fica ouvindo, a gente já falou, já teve conselho de classe, eles pedem para reconsiderar, aí chama todos os professores de novo. Vocês sabem de tudo isso, então realmente a gente está num período bem complicado. Aí a Seonara também perguntou o seguinte, ó, será que, deixa eu ver, por favor, esse momento, por ser um espaço tá, ela está perguntando o seguinte, se a gente estiver em um determinado espaço, tá? Vamos pensar, sei lá, numa sala maker. Eu acho que é isso que a Seonara quer dizer. Aquele espaço que você está falando muitas linguagens, porque, na verdade, é aquilo que a gente fala como uma cybercultura. Os alunos têm um wiki deles, né? Eles têm o que a gente chama da linguagem das tribos, e o professor tem que se virar para tentar entender. E ele tem que responder de tal maneira que o aluno consiga estar absorvendo. Ela está perguntando se esse momento, quando você não consegue acompanhar, se enfim, um desses motivos, eles podem acabar desencadeando, né? Olha, eu sei que a Helene vai responder, mas eu já vou falar. Seonara, é assim, se você entrar para dar aula para um grupo de adolescentes, e eu vou lá para o ensino médio, eu vou ser bacana. Você vai lá falar com os adolescentes, porque com Fundamental 2 é pior, tá? Então, você está dando a aula e eles começam... Tá? Não, você vai fazer aquela cal porque não subiu, mas o que aconteceu? E bugou. Gente, assim, o cyberespaço tem a sua própria cybercultura. Se você não interage, você não procura saber como isso funciona, não que você seja obrigada, mas acaba se tornando nas entrelinhas uma espécie de pré-requisito. Você não vai entender. Então, quando você começar a responder para ele vai ficar olhando para sua cara, acenando assim como eles fazem, e ele não vai entender, e aí ele vai sair da sua sala falando mal de você e da sua aula, porque eles confundem a mensagem com o mensageiro. Eles não conseguem definir ainda o que é um mal profissional ou distinguir de um mau ambiente educacional. Então, eles atrelam tudo aquilo nas costas de onde? Nas costas do professor. E aí o que acontece? Aquilo vai parar na mãe, que a mãe vai ligar para a escola. E ela vai falar assim, nossa, eu estou pagando uma escola e, enfim, o meu filho entra na aula do jeito que ele sai, ele não aprende nada. E aquela história, cenário que a gente já sabe, tá? Isso eu estou falando numa privada, porque na pública, esses alunos vão sair falando mal de você a plenos ouvidos no corredor.
Então, a gente, assim, com o lado de professor, a gente tem o estresse. Agora, eu não sei se isso pode evoluir ou desencadear, como a Elaine falou, um gatilho. O que você acha desse ponto de vista, Elaine? Claro que pode, É, né? né? Se a pessoa não consegue transmitir o propósito dela e tem que lidar só com situações adversas, lógico que isso vai acabar gerando um desconforto no ambiente de trabalho, né? Porque o burnout é geralmente isso, ele envolve o indivíduo e o ambiente de trabalho do indivíduo, né? Se você fica desconfortável todos os dias em passar aquela matéria ou lidar com determinados alunos, claro que isso pode desencadear o burnout, né? Isso é um gatilho, é um gatilho muito importante, tá? É muito importante. Só que, às vezes, as pessoas, eles acham que eles têm obrigação de lidar com isso, obrigação de passar por isso, quando não é bem assim, né? É por isso que a pessoa não tem um olhar mais carinhoso com ela, para conseguir perceber que isso não é adequado, isso é too much para aquela situação, Sim, né? sim. Não é porque você é professor que você tem que tolerar tudo e fazer tudo. Você, além de ser professor, você é um ser humano, né? Que você também tem uma vida fora dar aula, você tem uma vida fora escola, né? E nem sempre a sua vida fora a escola está bem também, né? Que às vezes tem conflitos ali familiares, tem situações delicadas acontecendo, né? Que demandam de você também. E aí você chega num ambiente de trabalho adverso, putz, é um empurrãozinho para os sintomas, né? Para pipocar os sintomas aí. Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui para mim, mas eu vou tentar adaptar essa pergunta, porque ficou um pouquinho assim, acho que confusa para escrever, tá? Está perguntando o seguinte: quando a gente fala burnout, a gente está falando síndrome de burnout. Tem essa palavra síndrome. Como que sabe em que momento? Eu não sei se eu vou conseguir direito explicar essa pergunta. Quando que é o momento que a gente sabe que aquilo se tornou uma síndrome? Pelo que eu estou entendendo, é isso que essa pessoa quer saber. Ou quando simplesmente, olha, hoje estou estressado. Bom, eu não sei se estresse pode ser um síndrome também, eu não sei. Por isso que eu estou te perguntando. Todos nós vivemos situações de estresse, todos nós. E o estresse, ele é positivo porque é o estresse que te move, né? É a ansiedade que te move para você fazer alguma mudança. Agora, com relação ao burnout, vem o que eu falei, aqueles sintomas de início, né? Que ele acaba gerando dificuldade de concentração, distúrbio do sono, alterações, né? Não é simplesmente um cansaço que eu vou lá, passo um fim de semana e volto descansado na segunda-feira. Isso não existe para quem está com burnout, né? Muito pelo contrário, começar a segunda-feira é um peso imenso. Eu fico imaginando, né, que a pessoa já está tensa. Aí ela começou a mais ou menos relaxar no domingo de manhã, porque no sábado ela ainda está naquela vibe da sexta. E aí ela começa com aquela ansiedade e fala, meu Deus, tudo de novo daqui 12 horas, né? Então a pessoa, acho que ela fica mais... Né, ela acaba nem usufruindo do descanso, já pensando na segunda-feira e com um pensamento negativo, né? Com um pessimismo muito grande. Então, a pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar. Isso que diferencia o burnout de um estresse. Quando a pessoa está estressada, sai fora do local, né? Tem sei lá, toma um sorvete, já dá uma relaxada, vai dar uma caminhada, volta bem. O burnout é diferente, a pessoa não consegue ficar bem no dia seguinte de trabalho, não consegue se sentir descansada, está sempre com aquele peso de sentimento de cansaço, de esgotamento. Não é nem cansaço, é um esgotamento mesmo. Certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem uma outra pergunta aqui. Quem que a pessoa, digamos assim, que ela não tem certeza, ela acha que ela anda cansada, enfim, de repente ela começou a ter alguns sintomas desses. Quem é a pessoa que ela deve procurar primeiro? Um clínico geral? Vai direto no psicólogo, no psiquiatra? Aonde essa pessoa vai para buscar, para identificar o que ela tem? Veja, hoje em dia a gente tem estudos já comprovados que mostram que vou sair do burnout, vou entrar na depressão. Tem um distúrbio neuroquímico no cérebro também, né?
vários estudos mostram que você tratar a depressão só com medicação vai melhorar, mas vai levar muito mais tempo para melhorar do que se a pessoa conciliar a terapia junto. No caso do burnout, se a pessoa procurar um psicólogo para conversar, dividir aquele momento difícil, dividir o conflito que ele está vivendo naquele momento com alguém que entenda, que ouça, que não julgue, que dê parâmetros, que dê possibilidades dele refletir, dele mudar comportamentos, mudar atitudes, se colocar diferente em algumas situações, isso ajuda muito. E a pessoa não precisa ir ao psiquiatra para tomar uma medicação. Às vezes, ir a um psicólogo resolve, fazer uma terapia resolve. É como se, né, é até um tratamento preventivo, ou mesmo assim, um tratamento, vamos dizer, como a gente, conservador, né, no caso, que a gente chama também, mas fazer a terapia já ajuda a aliviar. Se o profissional vai avaliar se aquele paciente vai dar conta ou não de ficar só com a terapia, ou se ele perceber que não dá conta, ele mesmo acaba pedindo para o paciente procurar um psiquiatra, entendeu? Porque a psicoterapia ela ajuda a aliviar muito o estresse, o esgotamento, né? O setting terapêutico é um espaço muito propício para isso. Uhum. Certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Elton Madeiras, ele colocou assim aqui, que apesar da gente estar em home office, o estresse desse período é grande. E a hora e os dias passam muito rápido. Essa sensação do dia passar rápido, que é algo que a gente está tendo, talvez seja porque as pessoas se sentem perdidas ou porque elas têm muitas tarefas para serem realizadas e não sabem por onde começar. O que você sugere para você, pelo menos agora, num período, começar a melhorar esse estresse de ordem geral, né? A pessoa está em casa, quando você vai olhar, acabou o dia, você está passando coisas para o dia seguinte. Como que você, segundo o seu olhar, como que seria trabalhado esse aspecto? Como que você acha que a pessoa poderia fazer para trabalhar essa rotina, esse dia a dia dela? Se dar conta das suas limitações, principalmente. Né? A pessoa não precisa render 24 horas, a pessoa precisa, sim, ter momentos de trabalho, momentos de home office, de trabalho, vamos dizer, de empresarial ou de professor da aula, mas ela também precisa ter um momento dela. Ela não pode passar o dia só fazendo coisas para os outros, coisas para o trabalho. Ela tem que fazer alguma coisa por ela também, né? Manter uma rotina, por exemplo, de horário de acordar, horário de almoçar, horário de fazer um lanche, horário de jantar, fundamental isso manter, sabe? Não é porque está em home office... que você está falando, viu? Essa rotina não é porque dos está em home office que não tem horário de almoço. Lógico que a pessoa precisa se alimentar. E não é só se alimentar de alimento, é se alimentar de um descanso, né? De respirar um outro ar. Não é isso que eu falo, de se dar conta das suas limitações, das suas necessidades básicas, que é a alimentação, e não é porque está em casa que tem que fazer tudo o tempo todo. Não há nada que não possa ser deixado, se bobear, para o dia seguinte. Tá, né? Entendi. Aqui já tem... Oi, desculpa, continua. Estou só organizando as perguntas. Ela tem que se reconhecer e se recompensar pelo trabalho que ela está tendo, porque trabalhar em casa é muito mais desgastante do que você sair para trabalhar fora, né? Porque todo mundo fala, o trânsito, não tem o trânsito. Sim, mas tem aquela alteração da rotina de casa. Nesse momento que a gente tem, os funcionários de casa não estão trabalhando também, a criança não está na escola, então você tem que dar aula para a criança, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que montar a sua aula, né? Você tem que preparar o almoço, preparar o jantar. É difícil, né? Não é nada fácil, não. Então, precisa se dar conta de que tem limites, né? Que ela precisa cuidar dela também nesse momento. Não é só cuidar do outro ou do trabalho, ela precisa cuidar de si também. Isso se bobear em primeiro lugar, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando a pessoa está dentro de casa, vamos colocar o exemplo do filho. Está ajudando o filho ou a filha a estudar, ou os filhos, enfim.
Digamos que aconteceu alguma coisa, o filho já está naquela coisa de estresse porque não está indo para a escola, não tem interação social, aquela conversa toda, então ele se mostra reticente, enfim, ele leva tudo isso daí como se o mundo estivesse contra ele. E aí a pessoa acaba, enfim, se estressando. A pessoa se estressa, fica brava. Como que funciona esse momento? Se acontecer isso, o que você faz? Você levanta, para tudo? Como que faz para retomar? Pensando até num trabalho normal, de repente se estressou com alguém, como é que você faz isso? Como é que a gente deve fazer isso? Respirar, né? Take a breath, simplesmente, né? Toma um fôlego, né, gente? Respira uma vez. Levanta, sai do local, sabe? Dá uma volta pelo apartamento, desce no prédio, dá uma volta, toma uma água, toma um café, toma um suco, né? Olha para a janela, tenta se distrair um pouco com alguma outra coisa. Não, porque as coisas acabam tendo soluções, mas o estresse impede da gente ver a solução naquele momento. Então, quanto mais você fica ali, mais cansado você fica e menos lucidez, vamos dizer assim, você tem para resolver o problema. Então, de repente, levantar, dar uma volta, respirar é fundamental, é fundamental. Às vezes até, sabe, se conectar consigo mesmo, né? De repente, a gente chama hoje em dia, tem o mindfulness, né? Que é a atenção plena no momento presente. Até você se conectar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, isso ajuda a relaxar. E uma atividade física é fundamental uma atividade física. O pessoal agora, né, com esse negócio de academia, que tá tudo fechado, né? Aí o pessoal realmente está em casa e assim, você já fica estressado porque você fala, bom, né, tô na academia, tô bem. Parou a academia, não tá nada bem na vida da gente. Mas deixa eu te falar, aí você vai pro espelho, aí você olha aquilo, você fala, meu senhor, meu Deus, por que estas criaturas não abrem as academias? Meu Deus, como assim? Aí você fica mais nervosa, você come mais ainda. Tem uns que comem, outros que não comem. Então, mas isso é um círculo vicioso, né? Quanto mais você come, mais você quer comer, mais você se vê inferior perante o espelho, né? Mas hoje em dia tem vários aplicativos legais de atividade física, né? E são treinos rápidos, são treinos de 8, de 6 minutos, de 13 minutos, né? Esses aplicativos, eles ajudam a pessoa a fazer, se não tem um espaço, não tem aparelhagem, às vezes com uma cadeira ajuda, né? A pessoa tem que tentar fazer algo diferente, porque se ficar fazendo sempre a mesma coisa, não vai mudar. Tem que tentar alguma alternativa diferente, né? Dá uma ligação, dá uma ligada para algum amigo, de repente até olhar o Instagram, o Facebook, sai um pouco fora, deixa eu me aliviar, né? Entrar numa rede social, socializar com alguém, né? Fazer uma ligação. Isso é muito importante. A pessoa precisa ter momentos para si. Isso é fundamental. Outra coisa importante é aprender a dizer não, sabe? Porque, às vezes, dizer não pode gerar constrangimento, mal-estar, mas ele é fundamental a gente aprender a dizer não, tá? Não vou fazer, não quero fazer, não estou dando conta, né? Isso é muito importante, às vezes, falar não. Tem uma pergunta aqui. O que seria a psicoterapia, né? Para a gente entender direito uma definição, porque tanto se fala em psicoterapia e a gente não sabe exatamente o que vem a ser e o que efetivamente é uma psicoterapia. E como que a psicoterapia conseguiria ajudar nesses dois casos? Um no caso do estresse e outro no caso do burnout. Então, a psicoterapia ela é um tratamento, né, baseado em evidências, né, que você faz com uma pessoa qualificada, você tem é uma hora marcada, você vai lá, você conversa com a pessoa, você trabalha as suas angústias, seus medos, suas preocupações, suas dificuldades, né, porque às vezes você não se dá conta do seu potencial, das suas capacidades,
E na terapia, você conversando, é através da conversa, né? Não é uma conversa de amigos, é uma conversa totalmente com um objetivo e um foco diferente, né? Que é baseado em algumas estratégias, em algumas técnicas, né? Para você tratar o que está te incomodando naquele momento, né? Eu posso falar porque a minha abordagem é a TCC. A gente tem técnicas, né, de habilidades sociais, de reestruturação cognitiva, de exposição, né, da gente perceber quais são os pensamentos disfuncionais que geram sentimentos e comportamentos inadequados. Isso são baseados em crenças centrais. Enfim, é um tratamento, é um momento que a pessoa tem para se cuidar de uma forma assim, bem qualificada, bem profundamente. Não é só, desculpa, uma conversa de, sei lá, que você tem com um amigo. A conversa com um terapeuta, ela vai para um nível diferente, né? No caso do burnout, a pessoa começa a reconhecer, o profissional vai levar a pessoa a entrar em contato com o que está acontecendo, quais são os gatilhos que estão motivando aquele esgotamento no momento. Às vezes, buscar juntos algumas estratégias para lidar com o chefe, sei lá, com o professor, com quem a pessoa estiver envolvida, porque o burnout envolve um ambiente de trabalho, né? Então, estratégias para lidar melhor com aquele profissional naquele momento. E essas técnicas, essas estratégias, é legal porque depois você acaba se tornando seu próprio terapeuta, né? A TCC, ela não é uma abordagem, uma terapia que você precisa fazer por anos. Não, ela é de tempo breve, ela é mais breve, você aprendendo essas técnicas, você acaba lidando com ela fora do consultório, fora do tratamento, entendeu? Você adquire isso e leva para a sua vida. Você acaba se tornando seu próprio terapeuta. Certo. Deixa eu te perguntar, você acabou até dando, acho que sem querer, você acabou dando a resposta, né? Queriam saber qual é o tempo mínimo de um tratamento de terapia no caso de uma ansiedade, de um estresse. Tem um tempo mínimo, isso que seria o recomendável, pelo menos para não abandonar uma sessão, 2 é muito pouco, algo assim? Cada um é cada um. Cada um tem um tempo, né? Eu acho que a pessoa chegar, quando o paciente chega para mim e fala, olha, meu convênio, meu plano de saúde cobre 12 sessões, eu falo, ok, vamos tentar resolver isso em 12 sessões. Mas eu falei, não vai depender só de mim, depende do paciente, depende de como aquele paciente, porque às vezes ele pode vir tratar de uma ansiedade, mas a coisa está bem lá atrás, bem lá no fundo, que precisa fazer um monte de mudanças ali, né? E acaba não sendo um trabalho tão rápido. Geralmente, quando é focada no problema, quando tem um foco específico, é mais fácil. Quando está no começo, quando está muito profundo, depende muito do sintoma da pessoa e do tempo da pessoa de lidar com aquilo, entendeu? Porque não adianta você, por exemplo, quando você tem um machucado, não adianta você cuidar só da parte de cima. A coisa, se você cria uma casquinha, lá embaixo continua machucado, então ele vai sempre estourar essa casquinha, né? Então, às vezes, o tratamento tem que vir lá de dentro para fora, né? E isso acaba demandando um tempo maior, né? Então, você me falar 8, 10, 12, não sei, depende do paciente. Eu vou estar ali para cuidar dele, entendeu? Vamos estar juntos, porque a TCC ela é uma abordagem que o terapeuta é muito ativo na sessão. Então, ele vai estar o tempo todo ali com o paciente, tem algumas tarefas de casa para fazer para a próxima sessão. Às vezes a gente tem que lidar com isso, porque o paciente não consegue fazer a atividade em casa, então a gente volta a fazer na sessão, porque não tem cobrança, não tem julgamento, não tem prazo, né? Eu acho que se você chega e fala, eu tenho 2 sessões, eu falei, ok, vamos tentar fazer o que dá, mas muita coisa não vai dar, entendeu? Porque são 50 minutos, você traz uma vida, você traz toda uma relação, você traz todo um trabalho que não dá para ser resolvido em 50 minutos. Isso leva mais tempo.
sim. Não tem passe mágico. É que nem diz aquele ditado, né? Que a cura vem de dentro, né? Então, eu acho que algumas coisas realmente com uma, duas sessões, que nem você falou, realmente eu acho que é muito pouca coisa, né? Não dá, né? Não, Deixa porque eu te... você precisa conhecer a pessoa. Geralmente, a primeira sessão é para você conhecer o paciente. A gente já faz alguma, já tem uma interação ali, já vai, né, fazendo algumas perguntas, fazendo refletir, tudo tal, mas você precisa conhecer o ser humano que está na sua frente. Eu não estou só com os 50 minutos, eu estou com um ser humano ali na minha frente. Né? Então, isso é delicado, a gente precisa ter a sensibilidade e quando o paciente chega, você já também não pode entrar com tudo quanto é técnica, estratégia em cima dele, porque não vai dar conta. Se ele está ali com você, é porque ele está fragilizado, ele está mobilizado, ele está com dificuldades, né? Não tem como você despejar as técnicas nele, porque não vai adiantar nada. As estratégias, né? Acho que tem que ver a melhor estratégia para ser usada com ele, talvez, né? Você precisa conhecer o ser humano que está na sua frente, né? Você precisa ter a sensibilidade de perceber as dificuldades por qual eles estão passando naquele momento, né? Isso não dá para você trabalhar resolvendo uma sessão, né? Não dá. Me fala uma coisa agora, o TCC, né? A terapia comportamental... Cognitivo-comportamental. Cognitiva comportamental. Tem como acontecer isso online? Por exemplo, se a gente for considerar nesse tempo, o paciente não está vindo, né, pessoalmente, e você consegue atingir o seu objetivo estando online, esse trabalho com ele? Antes da pandemia, o CRT ele não liberava para todos os profissionais o atendimento online. Mas, em razão da pandemia, de quarentena, do isolamento, do tal, foi liberado. E funciona muito bem, viu? Funciona muito bem, porque é o que tem para hoje, é como a gente também tem que desenvolver alguma coisa ali, né? Para lidar. Por exemplo, eu tenho pacientes tem uma paciente que ela foi paciente de consultório durante 1 ano e meio, mas aí ela acabou tendo que mudar de São Paulo, mora fora, mora em Salvador, enfim. Aí, 1 ano e meio, já estamos online, entendeu? E que legal. Numa boa, é como se tivesse presencial. Mas aí que tá, é o setting terapêutico. Você está no seu consultório, a pessoa sabe que ali é o consultório. Você não vai atender um paciente sentada na cama, não dá, né? Tem que ser um setting terapêutico. E, geralmente, a gente sempre pede, por exemplo, agora os pacientes estão voltando. Se eu tenho um paciente novo, eu prefiro que a primeira sessão ele vá presencial, faça presencial, para as outras a gente continuar online. E aí a gente vai ter, todo mundo vai ter que se redescobrir dessa forma online no momento, né? Mas que funciona. E essa técnica, Carla, ela é baseada também, a TCC, ela é baseada também nos componentes cognitivos, né? Não é só no comportamento, a gente usa muito da cognição, né? Dos processos cognitivos, tipo atenção, concentração, raciocínio abstrato, raciocínio lógico, planejamento, flexibilidade, funções cognitivas mais elaboradas, né? O planejamento, a flexibilidade, que a gente chama de funções executivas. Então, a gente utiliza das funções cognitivas para alteração de comportamentos. Então, ela junta a terapia cognitiva com a terapia comportamental, né? Essas duas técnicas juntas, elas funcionam muito bem. Então, a gente muda a cognição e o comportamento do paciente. Não é a gente que muda, né? O paciente que a gente trabalha para ver essas mudanças cognitivas e comportamentais no paciente. Me diz outra coisa, uma outra dúvida. Quando você está trabalhando essa terapia, né, cognitiva comportamental, ela pode vir acompanhada de medicação ou não? Pode. Sim, como eu falei no começo, por exemplo, eu trabalho com pacientes também que têm esquizofrenia. Paciente com esquizofrenia, ele tem que tomar medicação, é uma doença crônica que precisa de medicação, né? E aí você concilia a terapia
com a medicação. Transtornos depressivos graves tem a terapia e a medicação. Né? Conforme a pessoa vai melhorando, né, vai estabilizando, equilibrando, aí depois pode tirar um pouco da medicação, ou diminuir, ou alterar, ou retirar, inclusive, mas acompanhando da terapia, com acompanhamento terapêutico. Você pode ter casos, por exemplo, de indivíduos que tenha já alguma deficiência, alguma defasagem cognitiva, no sentido daquilo já, vamos supor, pessoas com déficit de atenção ou hiperatividade, esse tipo de terapia, né? A TCC que você comentou, ela ajuda nesse sentido, se a gente estiver falando algo em leve, moderado, pensando-se nesse ponto, sem tomar medicação e trabalhando com TCC? Depende do nível da desatenção e do nível da hiperatividade, né? Isso vai depender muito. Por exemplo, antigamente não se tinha o diagnóstico de TDAH, e as pessoas não se tratavam com medicações, né? Elas aprendiam que aquele era o jeito delas de funcionar, mais desatentas, mais agitadas, mas é legal o diagnóstico, Carla, para você tratar o foco do problema no momento adequado. Por exemplo, se a gente tem adolescentes, crianças hiperativas ou com déficit de atenção, se as crianças não são tratadas de forma adequada, provavelmente vão ser adolescentes com uso de droga. Então, olha que coisa, eu não sabia disso. Então, é importante ter esse olhar mais sutil, olhar mais delicado, olhar mais cuidadoso para essa criança, porque ela não é bagunceira porque ela quer ser bagunceira. Ela é bagunceira porque ela não consegue ser de forma diferente. Ela não presta atenção em determinadas coisas porque ela não consegue prestar atenção em determinadas coisas. Né? Então, a gente precisa ter um olhar muito, muito sutil, muito cuidador para, né, se for o caso, medicar, tratar, para isso não incomodar, porque se torna um adolescente hiperativo, agitado e desatencioso, vai ser difícil entrar no vestibular, vai ser difícil entrar numa faculdade. Se entrar numa faculdade, vai ser difícil um estágio, uma entrevista de trabalho, porque tudo isso vai evoluindo, né? De como se colocar numa entrevista de emprego, de trabalho, como fazer o estágio, como estar na vida, né? Pode ser pessoas que não consigam depois se manter no trabalho. Então, isso precisa cuidar, e às vezes o cuidado é na infância, é o tempo que tem para cuidar ali, na infância e na adolescência, para depois, futuramente, a pessoa poder caminhar sozinha. Mas um adulto conseguiria. Você conseguiria tratar, por exemplo, uma pessoa adulta, porque se a gente for considerar o tempo que também isso daí veio à tona, né, sobre déficit de atenção, TDAH, todas essas coisas, a gente sabe que muitos adultos hoje em dia têm esse problema. E uns nem sabem que tem. Né? E aqueles que têm, que, enfim, agora já sabe que tem, aquilo que eu falo, a gente aprende a sobreviver. Né? Sim, a gente aprendeu a duras penas. Né? A duras penas, né? Mas é muito mais difícil, te desgasta muito mais. É verdade, é desgastante. Exato. Então, hoje em dia, também, tem muita gente se medicando com a medicação do TDAH para render, para performar melhor. É verdade. Pessoas que têm déficit de atenção, mas precisam, tem prazo para cumprir, e acabam usando esse tipo de medicação, né? Porque ele é uma anfetamina, é uma espécie de anfetamina, né? Não é uma coisa, né? Só tem que tomar realmente quem tem a dificuldade, não para você render, né? Mas hoje em dia ela está sendo usada de uma forma muito assim disfuncional. Agora, se é mais fácil, quem tem realmente o transtorno, é muito mais fácil de lidar, de viver medicado do que sem medicação. A mesma coisa na escola, criança com déficit de atenção ou adolescente, para eles é muito mais trabalhoso, mas acaba gerando mais conflito familiar. Então, é melhor tratar, olhar o problema de frente e tratar,
porque nem sempre vai ter aquele problema daquela forma, entendeu? Sim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A Maria Parlato está perguntando o seguinte: seria possível substituir a medicação por tratamentos alternativos, como acupuntura, florais ou um outro qualquer? Como que você vê Ó, isso? Funciona, não funciona? então, eu trabalho muito com ciência, tá? O que é definido pela ciência. Eu não sou holística, tá? A minha experiência é com ciência. Se é comprovado pela ciência, ok, entendeu? Então, eu não vou discutir se floral de Bach ajuda ou não, porque eu não tenho experiência com isso, tá? O que Eu tenho seria essa experiência. parte holística que você falou? Explica o que é. É o floral de Bach, sei lá, hoje em dia tem barra de access, que a pessoa vai lá e põe a mão na sua cabeça e resolve traumas, enfim, teta Tem healing. isso daí? Põe a mão na cabeça e resolve os traumas. Não, gente, não. Desculpa, não. Eu tô perguntando porque, né, às vezes a gente procura curas mágicas, né? Pra, assim, ó, vamos resolver rápido, sabe essas coisas? Olha, eu tô com esse problema. Gente, eu preciso... que nem a história da medicação que você falou. Realmente, a gente sabe que o pessoal que é concurseiro, Estados Unidos, na verdade, tem uma fama que precede ele com relação a esses remédios para turbinar na época de cumprir o ensino médio e tá gabaritando prova. A gente sabe que dá para assimilar mais conteúdo. Não é correto, na verdade, ele pode fazer mais mal do que bem, porque a anfetamina, lógico, para quem tem a dificuldade, para quem tem o problema. Não é para quem está precisando dar uma acelerada para resolver os problemas, né? Por falta de tempo. A acupuntura, ela já é considerada ciência. A acupuntura, sim. Não sabia disso. A acupuntura tem efeito positivo em depressão, Que legal. em ansiedade. A acupuntura, sim. Agora, floral de Bach eu não posso responder, barra de access eu não posso responder, teta healing eu não posso responder, porque não é ciência. Entendi. E a acupuntura, você trabalha com a acupuntura também ou você indica, você recomenda? Como é que é isso? Não, são pessoas que têm a formação para isso. Tá. Eu não fiz acupuntura, entendeu? Mas hoje em dia já tem muitos psiquiatras que estão fazendo a formação complementar em acupuntura, né? Que eles trabalham com medicação e acupuntura. Então, isso é legal, né? Mas eu não tenho essa formação. A minha formação é de psicologia mesmo, não é? Geralmente, quem vai para a acupuntura é mais médico, né? Em quem você precisa fazer confiável em médico, né? Que sabe todos os pontos adequados ali. Mas hoje em dia já está se usando, já tem efeitos bem positivos na ansiedade, na depressão e em outros transtornos também. Interessante isso. Aqui tem uma pergunta. O Alessandro Mesquita está perguntando assim: pode ocorrer dos pais levarem a criança ou adolescente para tratar seus filhos? Não, acho que é que os pais estão levando os filhos para tratar, né? E na realidade, quem precisa de tratamento são eles. Responda esta pergunta, Elaine. Tem. Porque às vezes a criança acaba sendo bode expiatório, sabe? É verdade. Então a gente precisa ali cuidar da família, né? Veja, a gente nunca trata uma criança sozinha. A gente precisa também tratar o ambiente familiar que aquela criança está inserida. Por isso que às vezes a gente chama os pais para acompanhar juntos, né? Porque você não consegue fazer mudanças em uma criança, trabalhar com mudanças em uma criança, se não muda o ambiente familiar dela, no qual ela está inserida. Entendi. Então, e às vezes você vê que quando a criança está melhorando, implica em pais ter atitudes diferentes, aí começa a incomodar os pais, eles tiram a criança da terapia. Nossa, que coisa! É quando a coisa começa a resolver. Pegar. Quando a coisa começa a pegar, eles acabam tirando a criança da terapia para eles não se defrontarem ali com as dificuldades dele, com os problemas reais. Porque você sabe, ontem eu estava ouvindo aquela pessoa que falou com você,
na live do 3 Lesson, uma coisa assim, né? Ah, a Maria Eugênia, do Extra Lesson. Isso, e tem as dificuldades emocionais, elas atrapalham muito, elas interferem muito na aprendizagem da criança. Às vezes as crianças podem não aprender, não é porque elas não têm QI, mas sim porque elas não têm um ambiente propício de estimulação para elas aprenderem. Elas não têm um afeto adequado para elas aprenderem, elas não têm uma segurança, uma confiança adequada para elas aprenderem, né? Então, é nesse momento que você busca também os pais dessa criança em terapia para desenvolver a autoestima, para desenvolver a confiança, a segurança e a criança melhorar o processo de aprendizagem. No caso desses pais, quando eles vão fazer esse acompanhamento para os filhos, né, que aí você precisa juntá-los, você junta eles em um momento e depois é com o pai separado, enfim, o filho em uma hora e o pai em outro, ou o ideal é que eles estejam juntos? Como que funciona? Depende da situação, né? Porque para você atender uma criança, você precisa de um ambiente muito lúdico, né? Uma sala especial de atendimento infantil, tá. Né? Para os adultos não precisam desse setting terapêutico lúdico, né? Às vezes você atende com a criança ou às vezes você atende separado, vai depender muito da situação. A Natália Madeiras está perguntando se as crianças podem sofrer dessa síndrome de burnout, se a gente for considerar o ambiente escolar, como a gente pode costumar dentro de uma similaridade de ambiente, como se fosse um trabalho, né? Não é bem uma vida profissional, mas eles precisam estar passando por aquele período de alguma forma, tem prova, tem estudo, trabalho, aquela história toda, né? Então ela está perguntando se eles podem sofrer dessa síndrome, mas em relação aos estudos. Então, a gente precisa ver, porque tem sintomas de burnout, mas não o burnout em si, para crianças, né? As crianças podem desenvolver ansiedade, déficit de atenção, depressão, vários outros transtornos que não necessariamente o burnout, né? Se ela falar se a escola é um ambiente de trabalho, a escola é um ambiente de socialização, de aprendizagem, não é um ambiente de trabalho. A criança vai ali para se desenvolver, né? Lógico, vai envolver trabalho? Vai, mas o foco maior da escola também é uma socialização, é uma aprendizagem. Criança precisa brincar, precisa de crianças para brincar. E onde ela vai encontrar isso? Na escola. Então, por isso que eles estão ansiosos atualmente, a gente está muito preocupada como vai ser o amanhã dessas crianças que estão vivendo esse isolamento social, que estão vivendo sem a escola, que estão vivendo sem as atividades dela. E isso está gerando muita preocupação dos profissionais de saúde do amanhã dessas crianças. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Aquele aluno estuda no período integral. Ok, ele entra lá de manhã, às 7h15 da manhã, e ele sai à tarde, sei lá, umas 5 horas, 6 horas da tarde, enfim. Ele passa o dia inteiro na escola. Aí, quando ele chega em casa, aquele que talvez seria o momento para ele estar em casa, na verdade, aquilo que eu sempre falo, a escola foi para dentro de casa. Então, lógico, os professores, os pais acabam ajudando, os professores recomendam, olha, ajuda ele a fazer atividade, ajuda a fazer lição. Aí ele acaba chegando, ele janta e os pais já sentam com ele de novo. Então, esse estresse, essa coisa de adquirir a síndrome, poderia vir a ser nesse caso com os estudos? Pode. Pensar talvez no ensino médio, Elaine, com o Enem, né? Talvez com o Enem, aquela pressão do pai, porque a gente vê muito isso, né? Que, na verdade... quando a gente muita cobrança de resultado, né? Tem que passar no ensino médio, tem que entrar numa faculdade de ponta, né? Tem essa cobrança dos pais. O que por exemplo, eu não recebo adolescente com burnout, eu não vejo isso no meu consultório. Eu recebo adolescente muito estressado, muito ansioso, depressivo, às vezes com sintomas de pânico, de tanta cobrança, de tanta ansiedade, com sintomas de toque. Mas o burnout, não tive essa experiência com adolescente e burnout, entendeu? Eu tenho a experiência com adolescente com ansiedade, depressão, porque, veja,
não é fácil ser adolescente. Não é. A gente fala que é a melhor época da vida, não é não. É uma das piores épocas da vida, porque você tem o luto da infância, você tem o medo de ser adulto, você tem a cobrança que você tem que ser um adulto quando você não tem nem desenvolvimento cerebral para tanto. Então, é uma fase muito difícil, que tem muitas mudanças, que depende muito do grupo. Você imagina um adolescente agora? O adolescente é muito mais grupo do que família. E está sem o grupo só dentro de uma família. Então, eles estão muito mais estressados, né? Mas, então, e é difícil de lidar com isso. Então, por isso que é interessante a terapia, porque no ambiente terapêutico, ele vai ajudar a equilibrar essas dificuldades, né? A lidar de forma diferente com essas dificuldades, porque eles ficaram sem nada no momento. Eles só têm o videogame. E os jogos que jogam juntos, né? Você tem todos esses aspectos, né? Mas é interessante a gente, o que nem você falou, né? O luto da infância, você sabe que a gente desenvolve, né, um trabalho, no trabalho que eu faço, que eu trabalho com a parte da criatividade, inovação e criatividade. Então, quando a gente começa a analisar, né, as crianças, né, os pequenininhos são lá, bem na fase deles brincarem, deles terem a história do amigo imaginário, e cria coisas, e fantasia, aquela história toda. Quando ele entra na escola, a primeira preocupação da escola é começar a diminuir a brincadeira e aumentar os estudos. Então, o que acontece, né, nas pesquisas que eu realizo? Hoje em dia, as crianças estão vindo de uma situação que a criatividade não é mais presente. Aquele elemento chave que ela teria para a vida dela, ela não tem mais. E aí, lógico, ela vai tendo percurso, tem a trajetória e cada vez é mais cobrança, né? E aí, por exemplo, você tem, que nem você falou do ensino médio. Esses alunos estão no ensino médio, Enem, né? E que nem uma situação que eu até citei ontem, né? Vai na reunião de pais, aquela coisa, aquela choradeira, aquele desgosto, porque o professor, quando ele está assim numa reunião, eu pelo menos eu não sou a favor disso, né? Se seu filho, enfim, não está indo bem, tenta descobrir por que ele não está indo bem, mas a gente tem que procurar as palavras para falar. Não é você falar, olha, o seu filho realmente não tem como, vamos ter que buscar ajuda fora, não tem jeito, ele não tem salvação, não é criticar, né? Não é você já crucificar o indivíduo, né? Então eu acho que é hora de falar assim, sim, ele tem essa dificuldade, mas por outro lado, olha como ele é bom nisso, para que o pai não chegue em casa e não fique mastigando, né? E uma coisa que eu escuto, assim, Elaine, dos adolescentes, e que depois que eu saí, né, da sala de aula, eu acho que o ensino médio, quando a gente fala na educação padronizada, né, que é o que a gente tem no Brasil, eu acho que essa parte dos estudos de apostila, eu acho que realmente você tem toda a razão. Esse período que eles estão no ensino médio é um dos piores períodos que tem. Porque, às vezes, né, que nem no meu caso, que sou mãe, professora, enfim, eu já escutei coisas assim do meu filho. Meu filho tem algumas dificuldades, né, cognitivas, né? Ele é disléxico, tem déficit de atenção, e desde pequeno isso já foi descoberto, enfim, ele é laudado, mas existe essa dificuldade na escola em aceitar isso, porque os professores falam, a gente não tem tempo de cuidar de um indivíduo assim. Realmente eu até entendo, muitos alunos, enfim, toda aquela história. Mas dependendo de como você trata esse assunto, isso traumatiza, né? Então, assim, tanto traumatiza que no meu caso, por experiência própria, chegou um momento que o meu filho não queria mais ir para a escola. Ele falou para mim que ele não queria mais estudar, ele foi bem taxativo, ele falou, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Então, assim, aí você fica, né, a gente, né, meu Deus, como que vai ser isso? O que eu vou fazer, entendeu? E assim, aí senta e conversa, aí vem aquela história, mudar de escola, que é outro trauma. Você muda de uma escola, de novo não deu certo, aí você muda para outra, de novo não deu certo. Aí isso estressa o pai, estressa o aluno, de tal maneira que quando ele consegue estar sentando aí já um ano e meio num lugar, ele tudo vira motivo, né? É aquela história, nossa, eu não vejo a hora que acaba para mim sair disso, eu tenho que sair do ensino médio. É isso que eu escuto os adolescentes falando, Carla, eu não vejo a hora de me livrar desses 3 anos, porque são os piores 3 anos da minha vida.
E eles falam para mim taxativamente, eu odeio o ensino médio. Eu odeio essa cobrança dos professores com essas apostilas e gabarito, e faz teste domingo de manhã, 7 horas da manhã. Ah, quantos pontos você fez? Ah, você não fez? Então, você volta para casa, você vai estudar. Então, assim, realmente é muito estresse. Eu acho que para os pais que estão do outro lado também, o professor tem cobrança, né? Aquele pai que o filho se dá bem enfim, ele vai chegar lá e ele vai falar, bom, agora é o momento do meu filho, né? Que é o que está acontecendo agora, né? A gente tem dois públicos, tem aqueles que definitivamente não vai rolar o Enem e tem aqueles que vão se dar muito bem, porque vai diminuir os candidatos para o Enem. Né? As escolas de elite, aqueles que estão acompanhando, que os pais podem pagar, então o corpo docente é estruturado e a gestão da escola segura esse trabalho, eles estão recebendo um super ensino, um super treinamento em casa. E a gente sabe que esses é que têm maior possibilidade de se dar bem, não é, Elaine? Mas será que eles estão felizes? Será que eles estão bem? Não acredito. Porque eles estão sem o que eles mais precisam no momento, que é o grupo. É os amigos, né? Eles estão sem aquilo, porque é onde eles encontram suporte uns aos outros para lidar com esse momento difícil. Né? Por isso que tem os grupos, as turmas, porque eles não conseguem dividir, na maioria das vezes, essas angústias, esses medos, nem com pais, nem com professores. Eles dividem entre eles. E eles estão sem esse grupo. Então, quando você fala, vai ser mais fácil? Não sei. Será que vai ser mais fácil? Porque eles estão sofrendo. Estão sofrendo e muito. Todos os adolescentes, nesse momento, estão sofrendo essa separação dos amigos. Assim como todo mundo que não pode sair de casa, né? Porque quando você Sim, sai... mas é o que a gente tem para hoje. Então, a gente precisa, de certa forma, aprender a lidar com aquilo que a gente tem no momento. Né? Vamos aqui tirar leite de pedra, água de pedra. É por aí. A gente precisa lidar, é o que tem no momento, né? Não ficar preocupado com o amanhã. Vamos viver o hoje, porque se a gente viver bem o hoje, a gente vai ter o amanhã. Se a gente só viver pensando no amanhã, talvez esse amanhã não chegue. Ou se chegue sofrido, doído, com sofrimento, né? Não chegue bem. Agora, se a gente vive bem o hoje, ele tem mais chance de chegar bem o amanhã, entendeu? Então, tá todo mundo, não é só o adolescente, não é só o professor, não é só a criança. Todo mundo está tendo que aprender a lidar com o que tem para hoje, né? E não está fácil para ninguém. Todo mundo tem alguma perda, alguma dificuldade. Ninguém está passando ileso por esse momento no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Sim, né? sim. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar hoje. Se nós formos olhar amanhã e a gente considerar o quê? Os alunos, nós vamos ter um dia que a gente vai falar sobre isso, sobre os adolescentes, de modo geral, né? Se nós formos considerar hoje o cenário que nós estamos vivendo, pai, mãe, adulto dentro de casa, não estou falando só na educação, e nós vamos olhar amanhã, nós sabemos que nós vamos estar saindo dessa pandemia, nós vamos ser pessoas que vamos estar com grandes dificuldades, nós vamos ter problemas com isso, que eu quero dizer lá na frente, eu vou ter alguns problemas de repente, claro, consigo mesmo, né, de ordem psicológica, no sentido de falar, se a gente for falar dos adolescentes, a gente sabe que o amanhã deles eles vão ter um problema, né? Na verdade, os nossos avós passavam por guerras, por epidemias, né? Se a gente for falar lá atrás, a peste negra, muda, né? Esse tipo de coisa, aquilo que é um momento onde faz a curva no gráfico da vida, né? Aquilo muda totalmente tudo. Essa é a nossa perspectiva, e você acha que os trabalhos, por exemplo, de terapias, de atendimento psicológico, são aqueles que realmente vão precisar desse apoio? Como que você vê isso? É uma grande incógnita, né? Ninguém sabe como vai ser o amanhã. Mas o que a gente está percebendo é que vai ter muito sofrimento aí pela frente, muito transtorno mental que vai se desenvolver, né? Porque não está fácil para os professores, não está fácil para esses pais que trabalham em casa, que têm redução de salário, que perderam seus trabalhos nesse momento. Está muito difícil. As pessoas, sabe, estão tendo que lidar com estruturas que elas talvez nunca tenham tido,
né? Então, e cada um vai sair dessa situação da forma que conseguir. Não tem como falar, vai todo mundo, não sei se vai todo mundo, mas vamos sair da forma que cada um conseguir. Quem tiver um suporte, né, de apoio, vai sair melhor, né? Vai lidar melhor. Agora, quem não tem suporte nenhum, talvez tenha mais dificuldade. Mas isso é em tudo, né, Carla? Isso é em tudo. Sim. Olha, mas isso daí, o que a Elaine falou, gente, é importante. Aqueles que vão ter o suporte, aqueles que conseguem ter um encaminhamento no momento que perceber o problema, pegando lá no começo, né, como ela explicou pra gente, é o que ela falou, é aqueles que vão conseguir passar melhor por toda essa situação, né? Aproveitando, Elaine, passa o recado, no dia 1 de julho nós vamos ter uma outra live com você para falar sobre o estresse nos adolescentes. É isso? Sim, crianças e adolescentes, né? Como eles estão lidando com esse momento, né, de pandemia. Então, gente, nós vamos ter uma live com a Elaine, ela vai estar aqui de volta com a gente no dia 1 de julho. Hoje foi o dia do professor, do pai, da mãe, do adulto, tá? Do indivíduo, tá? E no dia 1 de julho, pelo Facebook, em Carla Luquizic, às 21 horas, nós vamos estar falando de uma outra live com outro objetivo, que vão ser os adolescentes, as crianças, ok? Diante dessa situação e muitas outras. Nós vamos ter outro encontro, tá? Lembrando, deixem as suas... Quem quiser ter mais perguntas, quiser fazer, deixa nos seus comentários, se não pode continuar mandando para mim. Aquilo que eu percebo que é bem específico, da Helena, eu já vou passar para ela. Ela vai estar vendo essa live também, então ela vai conseguir estar vendo alguns comentários. E tem algumas coisas que estão chegando para mim pelo Instagram, mas aí eu vou passando para ela também, tá? Elaine, você deixa, por favor, o seu contato, os seus dados, onde que as pessoas podem te encontrar, ou em São Paulo, ou em Jundiaí, como que for mais fácil, né? Não, no momento é em São Paulo mesmo. São Paulo, tá. No momento eu atendo no bairro meu consultório fica em Moema, né? Tá. Eu vou deixar o meu e-mail, que é elaine_sarno@uol.com.br, e eu vou deixar o meu telefone também do consultório, que é 9... Peraí, eu vou anotar seu e-mail que aí eu posto. É Elaine, deixa eu anotar aqui, Elaine_Sarno @uol.com.br E o celular telefone? É 99978-8755. Peraí, Helene, você falou rápido. É 99978. Tá. 8755. Tá, então é 99978-8795. 8755. 55. Ah, tá. Eu que eu não entendi. Tá bom. Eu vou deixar esses dados de contato. Gente, essa live vai ficar gravada no timeline do Facebook. Essa live também vai para o YouTube, no canal da Classmaker Educação. Instagram também nós vamos estar colocando lá e também vai estar no blog do nosso site classmaker.com.br. Então, vou pedir para vocês entrarem lá, dar um curtir, assistam as lives, podem mandar pergunta, tudo aquilo que for pertinente, eu já encaminho para a Elaine, tá? Vou só dar mais um recado de novo. Nós estamos com 5 vagas para o curso de Educação 4.0, nós estamos com 90% dos cursos vendidos. O curso vai começar no dia 20 de julho, o curso é de 20 horas, então ele vai começar na segunda-feira e vai estar terminando ou na sexta ou no sábado, dependendo da carga horária. E lembrando aquilo que a Elaine falou, que a gente tem que dar parada, apesar de estarmos online, ele vai ser síncrono, o curso, tá? Então, nós vamos ter coffee break no período da manhã, vamos sair da aula às 9h30, cada um vai fazer o que quiser na sua casa, vai tomar um café, vamos parar para o almoço, sim, durante o curso, e vamos ter o coffee break da tarde, tá? Isso nós vamos fazer, até porque a gente precisa realmente dar aquele tempo, porque a cabeça fica muito cheia de coisa, tá? Muito cheia de perguntas, enfim. Elaine, queria agradecer a sua presença aqui hoje, obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente, eu tenho certeza que o pessoal aproveitou, tá? Lembrando que a Elaine vai estar com a gente no dia 1 de julho, novamente pelo Facebook. Então, tem perguntas? Começa a anotar as perguntas, pega o seu caderninho do lado
E aí, ou vai passando para mim, ou já entra no dia e vai fazendo pergunta que a gente vai estar aqui para responder, ok? Elaine, muito obrigada novamente pela sua presença. Obrigada e boa noite, né? Obrigada e boa noite, verdade. Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês também na nossa live, pela interação, pelas perguntas, que às vezes é pergunta de muitos. E quero agradecer também, gratidão por vocês estarem na nossa live, ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, Elaine. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Tchau.